Olá, Itavano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui às aulas de Ciências do Centro de Mídias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima e sobre tempo. Será que é a mesma coisa? Será que não é? Será que tem diferença? Será que não tem? E aí é muito importante você participar, a gente vai fazer algumas enquetes aí, mas além das enquetes também é importante você colocar a sua impressão aí no chat, a sua contribuição, você manda aí para o seu professor coloca para a gente, nosso colega professor também pode contribuir, e essa área, essa parte aí da interação para a gente é a parte mais importante que tem da aula, precisa também de uma pessoa muito importante para participar, e a gente tem aqui, claro, o nosso querido professor Magno. É isso aí, tempo e clima, hoje a gente está no climão aí, está começando a aula de ciência, sejam todos bem-vindos, mais uma aula aí com a excelência do professor Edjoel, estamos juntos, professor Edjoel já colocou, vamos ressaltar aqui, se possível coloca o nome do aluno, coloca a escola, coloca a cidade aí, e a gente vai lendo aqui dentro da medida do possível, estou vendo que tem várias pessoas que já entraram aqui, estamos aguardando aí, hoje tem enquete e tem interação, né, Edjoel? Sim, hoje tem de tudo, hoje todo mundo junto aí, vamos lá. Isso aí, obrigado, professor Magno. Então tá aí, ó, vamos ver o que a gente vai fazer nessa aula, tá aí, ó, compartilhar informações, interagir no chat, o que também a gente pode fazer, ó, resolver as atividades, e aí vai entrar um extraterrestre aí para falar para você que muito importante é refletir sobre tudo aquilo que é discutido, sempre. Muito bem. Aí, ó, é o seguinte, para acompanhar essa aula, você deve ter um caderno em mãos, identificar a aula com data e título e anotar as dúvidas para pesquisas posteriores. Também é importante, né, você discutir com o seu professor ali o tema da aula, com seus colegas, tá bom? Não ficar só acreditando no que a gente falou aqui, não. É sempre bom a gente ampliar o conhecimento, tá bom? Muito bem. O objetivo é entender os fenômenos atmosféricos que influenciam o clima local. Vamos ver se a gente consegue discutir isso aí. Então, primeiro a gente vai começar falando do global, né, do geralzão, para chegar no clima local. No clima? E aí, é clima ou é tempo? Sei lá, vamos entender isso aí. Muito bem, e eu já quero começando aí, eu vou desafiar você a responder isso aí. Ó, eu tenho uma afirmação, eu vou ler a afirmação, vou ler as opções e depois vai aparecer uma enquete para você aí, tá bom? É o que ocorre na atmosfera por um longo período de tempo, no mínimo 30 anos. Essa é a definição de alternativa A, tempo. Alternativa B, clima. Alternativa C, tempestade. Vai aparecer aí no seu aplicativo para você clicar se é A, B ou C. Tá valendo! E aí, professor, tá animado o povo aí? Olha, o pessoal tá aqui já, professor Ivanice, tem o professor aqui, Maísa, que é da Escola Batista Negrão, tem 16, 15 segundos para a resposta aí. Olha. Tem o pessoal da Escola José Nogueira de Souza. E tem quem? Adivinha? O pessoal do Pinote que já responderam aqui, estão respondendo pelo chat. Tudo bem. Tem o grande professor Gilmar, Opa, que também respondeu aqui, representando a Escola Regente Feijó. Opa, sumiu aqui o... Ah, mas aparece ali, não aparece? Apareceria, né? Mas aqui Puxa sumiu vida. de vez aqui o Você negócio. tem aí? Não volta. Então vamos lá. Alternativa A, 11. 157 pessoas. Vou anotar. 157 pessoas. Foram na alternativa A. Ixi, pera aí, tudo vai funcionar. Tudo é uma questão de tempo, porque o tempo é assim, 157 pessoas responderam a alternativa A. Alternativa B? 183 pessoas responderam a alternativa B. E a alternativa C? 55 pessoas responderam a alternativa C. Muito bem, ficou meio equilibrado ali entre A e B. Né? Tempo e clima na Terra do Sol, bem, veja obrigado. só. Aí, ó, vamos ver então, acho que é o oitavo. Vamos ver então aqui, a alternativa correta aqui, gente, seria a alternativa B. Então eu vou com a maioria, e não é efeito manada, mas eu vou com a maioria, tá? Então quando a gente fala do clima de uma região, a gente está falando de uma média, né, que vai
vai ocorrer aí devido a vários fatores, tá bom? Para você ter ideia, alguns fatores aí que vão contribuir para que isso ocorra. Olha só, proximidade ou não do mar, incidência de raios solares, tá bom? Latitude, longitude, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. São algumas coisas aí que vão interferir neste clima. Então, clima regional, né? Dependendo do lugar que você está no estado aí, né? Se você está mais para o interiorzão, vai estar quente para danar. Se você está mais para o litoral, né? Você vai ter uma brisinha ali mais úmida e tal. Também quente, mas talvez mais úmido, mais para o interior, mais seco. Então tudo isso aí vai influenciar no clima, tá bom? Muito bem, mas eu tenho outra enquete para você, porque aí depois a gente vai discutir para valer, né? Para aproveitar aí que você participe mais ativamente desta aula, né? Já que estamos discutindo isso aí, né, professor? Então, a palavra da vez hoje é ativa. É isso aí. Então vamos colocar aí, ó. Primeiro eu vou ler para você e depois vai aparecer para você aí, tá bom? Hoje o dia está chuvoso. Essa afirmação refere-se à alternativa A, ao tempo, alternativa B, ao clima, alternativa C, à tempestade. Também pode ser uma tempestade, né? Pode ser. Tá valendo. Tá rodando o reloginho aqui. Oba! Isso é importante. Mas olha só, o pessoal do Pinote já respondeu, Edjoel. E ainda falta 15 segundos. Olha só, ele tá rolando aqui. Os alunos do Roberto Feijó, lá de Guararema, também já responderam. O tempo acabou e eu tenho aqui já... Alternativa A, 39%. 39%. Alternativa B, uma salva de palmas, 52%. 52%. Muito bem, olha aí. E tempestade, 8% só. 1%? 8%. A chuva pode 8%. Isso. Aí, a salva de palmas aí pra galera que acertou a alternativa B. Ah, mas eu não vou com essa galera não, hein? Te peguei, hein? A gente está falando de... o dia de hoje. Se é o dia de hoje, eu estou me referindo ao tempo. Desculpa, Edjoel, foi uma falha aqui. O pessoal mandou a letra A mesmo aqui, o pessoal de Guararema, tá o pessoal Maria Helena, os alunos lá do Pinote. Muito bem. Acertaram, é A. E foi 39%, né? Que foi a maioria, né? Bom. Eu é que falei errado. Salva de palmas para quem assinalou a alternativa alternativa A. A. Falar, viu? Olha o professor Wagner querendo derrubar aí. Hoje está assim o negócio aqui, viu? Então, a alternativa A, relativo ao tempo. Quando eu estou falando do que está acontecendo hoje, tá calor, tá úmido, tá seco. Eu estou falando do tempo. O tempo hoje está seco, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje... Quando eu falo do que normalmente acontece, né? Nossa, sempre aqui é calor. Aí eu estou falando do clima, sempre é quente, úmido, né? Aí eu estou falando do clima porque eu estou falando de uma média que já foi tirada aí ao longo de muitos anos. Tá? É basicamente essa diferença entre um termo e outro. Por isso que, inclusive, eu coloquei na aula, né? Clima ao tempo, né? Por causa disso. Tá? O título da aula é esse, para a gente entender. É lógico que se você falar para mim, o clima hoje está chuvoso, eu vou entender? Claro que eu vou entender. Mas você precisa saber que existe essa diferença, tá? Normalmente, quando um técnico, né, um cara que ele é meteorologista, ele vai estar falando sobre uma região e vai estar falando sobre como que é essa região normalmente, ele está falando do clima. Se ele está falando de hoje, o que está acontecendo hoje, ou o que vai acontecer hoje à tarde ou amanhã, aí está falando do tempo. Então aquela previsão, é só você lembrar. O que que você vê lá no jornal? Você vê previsão do clima ou você vê previsão do tempo? Então a previsão do tempo é o que vai acontecer no dia, ou daqui um dia, ou daqui 2 dias, daqui 3 dias, mas é o que vai acontecer num determinado momento fechado. Tá? E quando eu falo de clima, aí eu estou falando sobre o que já se sabe ao longo aí de vários anos, que normalmente na média fica
fica ou mais úmido, ou mais seco, ou mais quente, ou mais frio, né? Quando a gente fala lá que tem uma região no Nordeste que é semiárido, ou seja, é quase um deserto. Isso foi medido ao longo de anos. Quando a gente fala, o clima na região de Mata Atlântica é úmido, quente, chuvoso, porque isso foi medido ao longo dos anos, mas pode ser que você vá justamente na Mata Atlântica num dia que seja tudo seco, né, professor? Então não é porque ali é sempre chuvoso que justamente no dia que você foi vai estar chuvoso, tá bom? Exatamente. Muito bem, então conforme eu falei, isso está relacionado primeiro aqui, quando eu falo de latitude, olha só, eu estou falando aqui, se está mais para o norte ou se está mais para o sul, né? A gente tem aqui o Equador. Ei, olha o que eu consegui fazer. Sabe o que eu consegui fazer? Não sei. Mas eu volto aqui, não tem problema. Então, se tá, eu acho que eu fui muito ali no aqui, tá vendo? Se tá mais no Equador aqui, tá bom? Aí a gente vai ter um Mas mesmo mais... assim o pessoal gostou desse efeito especial aí. Você viu? É para ver se estavam prestando atenção, não é assim que a gente fala quando a gente tá na sala de aula, que a gente é para ver se, se o povo não está dormindo aí. Então, quando tá aqui mais próximo do Equador, né, eu vou até mudar. Vou mudar para amarelinho agora, tá? Muito bem. Então, quando eu estou aqui na região do Equador, eu falo que é mais equatorial, né? Quando eu estou aqui nessa região aqui, onde fica o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, aí a gente fala que está numa região tropical, não é isso? Tropical. Acho que eu posso escrever aqui, né? Assim. E é que se eu estou falando de longitude, olha só, quando eu vou lá pro litoral, né, eu estou bem pertinho ali do leste do Brasil, né, e tal. E quando eu vou me embrenhar para o interior, eu estou indo para o oeste, certo? Então aí eu estou falando de longitude. Isso vai influenciar no clima? Vai. Sabe por quê? Apareceu a figurinha aí que não era para aparecer para vocês, mas já apareceu, mas já vai aparecer de novo. Vai ter a ver com a questão do Sol, né, a incidência dos raios solares. Quer ver? Ó que bonitão. Você conhece essa imagem aí? O professor Magno fez aí há um tempão pra gente. Essa ficou bonitinha, né, Ed? Ficou muito linda, né? Aliás, o professor Magno sempre muito caprichoso, né? E aí a gente está vendo aí que tem a questão do eixo de inclinação aqui, né? Bonitinho, tal. E isso vai influenciar também? Claro, porque na região equatorial e na região tropical vai ter uma incidência bem maior de sol, né? Do que nos polos. Por mais que o raio venha aqui para os polos, né, ele vai pegar meio de casquelinha aqui, né? E aí não vai ter todo aquele efeito de calor. Nossa, agora eu deixei essa figura bonita. Agora ficou bem criativa, né? Ficou maravilhosa. Uma obra de arte, praticamente. É arte abstrata. Tá? Então, mas vocês entenderam? Então isso é uma das grandes influências. E por que isso vai influenciar? Aí pode ter mais vento, pode ter menos vento. Sabe por quê? Imagina que está um solão ali na região tropical, certo? Aí vai acontecer isso aí, ó. Onde está muito quente, o ar tende a ficar mais leve e subir. E aí, quando fica mais frio, ele tende a descer, porque ele vai ficar menos denso. Lembra que eu falei numa outra aula aí já, que sempre que aquece as moléculas se espalham mais, fica mais denso e aí sobe. E sempre que resfria, né, ele fica menos denso e tal, e desce. Bom, o que isso significa? Você imagina nessa região aqui está aquecendo, certo? Então a tendência aqui é haver zonas de convecção aqui de ar, né? E tal, e isso vai gerar vento, isso vai gerar, tá bom? Só para vocês terem ideia. Então, por que vai gerar esses ventos? Porque tem uma maior incidência solar ali, então ali vai bater, vai abrir um espaço ali para o vento mais frio entrar, tal, e aí você acaba tendo essa dinâmica no planeta, que vai fazer com que algumas regiões vão ser mais quentes, outras regiões vão ser menos quentes. Ó, voltando aqui um pouquinho, para você lembrar, uma vez eu já falei sobre isso, a gente tem a Amazônia mais ou menos por aqui, e aí a gente tem São Paulo, sei lá, mas eu vou colocar uma verde aqui, vai, porque agora eu fiquei brasileiro. Então, a gente tem a Amazônia mais ou menos por aqui assim, não sei, né? Mais ou menos por aqui assim, e aí a gente tem São Paulo, sei lá, talvez aqui assim. Essas zonas de convecções, por exemplo, vão fazer que a umidade da Amazônia, vou fazer
o professor gosta dos rios voadores, né? Faz com que essa umidade da Amazônia desça para cá assim, ó. Então isso vai também influenciar no clima aqui de São Paulo, né, que durante muito tempo foi conhecido, daqui da capital de São Paulo, durante muito tempo foi conhecido como Terra da Garoa, não por acaso, né? Aí você já tem outras regiões, inclusive aqui a gente teria a Mata Atlântica, se ainda existisse mata aqui, né? Tem ainda umas manchinhas aqui que a gente tem alguns parques, alguma coisa, consegue salvar bem pouquinho. Né? Mas a gente vai se aprofundando para o interior, aí a gente chega lá no interiorzão, tem uma região lá que é cerrado já. Por quê? Por causa que o clima ali, que está relacionado também a essa questão da convecção, relacionado à dinâmica aí, da atmosfera, né? Vai fazer com que seja diferente o clima aí. Tem a questão do solo também, que determinado solo vai ter uma melhor adaptação para uma vegetação. Então, por que eu estou falando isso? Para você entender que não existe um fator. É um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores vai ser diferente em cada área do mapa. Né? E aí eu já tenho um lugar mais quente, mas eu tenho um solo que propicia que nasça uma mata densa. Então esse lugar vai ser quente e úmido. Eu tenho um lugar quente, mas o solo ali ele vai propiciar uma mata mais seca, uma mata mais, como é o caso do cerrado, né? Uma mata mais torta e tal, e mais aprofundada, isso vai propiciar um clima mais seco, tá? Então uma coisa vai interagindo com a outra e a outra vai interagindo com um, né? E aí a gente tem que lembrar da rotação da Terra, que também vai influenciar aí nessas cadeias de vento e etc e tal. Então são vários fatores, tá bom? Opa! Eu acho que eu consegui apagar tudo. Você sempre consegue fazer esses efeitos especiais. Aliás, eu sou especialista em destruir. Olha, agora é o seguinte, a gente tem um mapa aí que vai falar justamente sobre o que eu estava falando, os diferentes climas que existem aqui no nosso estado. Você sabia que tem tantos climas diferentes aí? E eu vou elencar rapidamente alguns deles para eu mostrar um negócio para vocês bem legalzinho, tá bom? Então o primeiro que aparece aí é o tropical equatorial. Qual é? É esse com azul mais escuro aqui, ó. Não, não é não, ele tem... Enfim, tá? Aqui tá como esse... Bom, qual que é a característica? Temperatura média 18 graus ou superior, tá? Significativa quantidade de chuva, pelo menos 60 milímetros a cada mês. Bom... Volta aqui para mim um pouquinho, para você entender essa história de 60 milímetros a cada mês. Eu fiz esse equipamento aqui, eu fiz já para uma aula, mas acho que já vai fazer um ano, se já não fez um ano. Isso aqui ele é um pluviômetro, mas muito simplificado. Deixa eu tirar isso aqui que está parecendo que faz parte. Ponto. Aí o que acontece? Este pluviômetro aqui ele é muito simples. Ó, eu usei um galão de plástico. Tá bom? O quanto mais, eu vou levantar um pouquinho para mostrar aqui, ó, o quanto mais reto for o fundo aqui, melhor, tá bom? Então, aqui a gente tem, eu colei uma régua, ela tem que ficar 90 graus bonitinho, né? Eu coloquei uma fita isolante aqui para marcar o zero, tá? Essa fita isolante aqui tá para marcar o zero, então aqui é o zero. E eu fiz um funilzinho com o próprio galão, com a boca do galão. Então eu cortei, eu coloquei uma tela de mosquiteiro aqui. Por que eu coloquei essa tela de mosquiteiro aqui? Para não cair folha, né? Se cair folha, etc, tal, não ir para lá e não interferir na medida, tá bom? E aí eu colei com fita isolante aqui, é isso. Bom, quando eu falo que um lugar chove 60 milímetros por mês, significa que eu tenho um pluviômetro. Normalmente as pessoas que fazem essa medida, esse pluviômetro vai ter 1 metro cúbico, pelo menos, vai 1 metro cúbico ou mais, né? E vai ter a reguinha lá, e aí ele vai medir, opa, choveu 1 milímetro, quer dizer que chegou de água 1 milímetro, choveu 2 milímetros, chegou de água 2 milímetros. É lógico que aqui eu vou apontar aqui 1 centímetro, 10 milímetros, né? E aí vai, tá bom? Muito bem. Quando eu falo que chove numa região 60 milímetros pelo menos em um mês, eu tenho que chegar aqui, ó, 6 centímetros. Então 60 milímetros é a quantidade de água que tem que cair, que tem que juntar de chuva durante
Um mês. Então, quando você vê lá no jornal, choveu 200 milímetros, sabe o que isso significa? Meu, choveu pra caramba. Tá? 20 milímetros já é muita chuva. Tá bom? Então, aqui, ó, 60 milímetros seria isso aqui. Certo? Então, para juntar essa quantidade de água, é bastante chuva. Tá? Lembrando que eu vou deixar isso aqui na chuva, eu não vou deixar numa goteira. Se eu deixar numa goteira não funciona, eu vou deixar na chuva normal. Então, ele vai captar a água da chuva aqui. Tudo bem? Então, quando eu falo que choveu 60 milímetros, quando eu falo que choveu 50 milímetros, significa isso aí. Eu tenho um pluviômetro, que é uma coisa que mede isso. Bom, vamos ver os outros climas aí, rapidinho. Então, o outro é o tropical de monção, que ele é mais clarinho aqui, ó. Ele está mais ou menos por aqui, né? O tropical de monção, pode ser que eu seja meio daltônico aqui, mas eu acho que é por aqui, tá? Então, ó, ele vai ter uma temperatura também de 18 graus aproximadamente, tá? Ou até superior. Então essa temperatura é sempre média. Tá vendo que eu estou falando de clima, não estou falando de tempo? Porque eu estou falando do que acontece ao longo do tempo, tá bom? E aí também uma chuva de pelo menos 60 milímetros a cada mês. Então, de novo, eu estou falando de clima. Perdão. Aí, ó, tem outra aqui. Tropical de savana. É o azul clarinho. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que no interiorzão a gente vai ter cerrado e tal? Tropical de savana, tá bom? Bom, o que caracteriza esse aí, ó? 18 graus acima ou mais, tá bom? Essa é a média. Quantidade de chuva de pelo menos 60 milímetros, apresenta uma estação mais seca no inverno ou no verão, onde o mês mais seco tem precipitação inferior. Então, ó, no mês mais seco, a chuva vai ser menor que 60 milímetros. Precipitação quer dizer chuva, tá bom? Aqui eu estou lendo uma colinha aqui, tá bom? Muito bem. Então aqui, ó, subtropical úmido. Aí é esse verdezinho aqui, né? Subtropical úmido. Então tá lá, ó. Apresenta o mês mais frio com uma média acima de 0 a 3 graus. Isso, mês frio, tá bom? Pelo menos um mês com temperatura média acima de 22 graus e pelo menos 4 meses com média acima de 10 graus. Não apresenta diferença significativa no nível de precipitação entre as estações. Ou seja, a chuva é meio que tem a mesma quantidade sempre ali. Tá? Sempre que a gente fala de precipitação aqui, a gente vai estar falando de chuva. Tá bom? Que precipitar também quer dizer cair, né? Muito bem. Subtropical oceânico, subtropical úmido de inverno, subtropical de altitude. São aí os outros climas que eu vou deixar para você pesquisar, tá bom? Já deu para ter uma ideia que a gente estava falando de clima ali, certo? E aí você vê qual é a sua região no mapa e tenta descobrir qual que é o seu clima aí. Tudo bem? Bom, eu tenho uma perguntinha. Eu tenho uma enquete aí e depois ainda tenho uma perguntinha para você, tá bom? São as ciências que estudam o clima e o tempo respectivamente. Alternativa A, climatologia e meteorologia. Alternativa B, biologia e física. Alternativa C, meteorologia e climatologia. Nossa, parece que tem duas repetidas aí. Será que tem? Eu só vou discutir depois que acabar a enquete. Tá valendo, hein? Disparou o relógio aí, 27, 26. E o tempo passa. Esse relógio aí, o professor Russo, ele fala que é um relógio que ele dá uma cansada, né? É verdade. Resultado, Edjoel, chegou aqui já, ó. Climatologia e meteorologia são os vencedores dessa manhã de hoje com 62%, uma 60 aí? 62%. 62. E biologia e física? Biologia e física ficou na rabeira com 12%. 12? Pouquinho, né? E ali em segundo colocado ficou meteorologia e climatologia. E aí? Quanto? 24%. Isso, então agora aqui, ó, eu fiz isso de propósito, tá, gente? Eu lembro que na escola a gente tinha muito esse problema. Quando a pergunta vem escrito respectivamente, tem que ser na ordem, tá? Inclusive, um dos significados da palavra respectivamente é na devida ordem,
Tá? Então tem que ser na devida ordem que foi perguntado. Então a alternativa correta está aqui, ó. Alternativa A. Ainda que a B, a C tem às vezes informações, mas não está na ordem. Tá bom? Isso, ó, até no Enem acontece, viu? E por último, eu vou pedir para você ir colocando aí no chat o seguinte, ó. Qual é o clima da sua cidade e como está o tempo hoje? Você vai colocando no chat aí, enquanto isso, o professor Magno já vai dando as considerações finais dele aí. Vai respondendo e também no finalzinho vai aparecer aí para você fazer a avaliação da nossa aula aí, escrever o que você achou, se você achou que pode dar uma sugestão de repente, que poderia faltou uma coisinha, uma outra observação, Olha só, o pessoal só está agradecendo aqui, Joel, e tem o pessoal do Pinote aqui, que está mandando um abraço também, alternativa A para a enquete. Pessoal, a gente está no tempo já esgotando tudo. Aqui em Guararema, clima subtropical úmido, tempo ensolarado no momento, fazendo 32 graus, aqui na terra Guararema, terra do Roberto Feijó. Isso aí, obrigado, gente. Então a gente vai ficar por aqui, tá bom?